Intuito das coisas mais rasas do que o normal, e isso faz com que a comunicação fique fora de questão. É, porque você acaba Completamente. estabelecendo que, por ser uma relação em um nível hierárquico abaixo do namoro, cara, isso é muito doido, É né? porque assim, é como se você colocasse um nível, assim, abaixo do namoro começa a não importar. Começa Exatamente. a desumanizar. Começa a ficar assim, que se dane, não importa o sentimento dessa pessoa, o que ela tá falando, vamos desumanizar isso porque não é tão importante assim. Mas acaba que você desconsidera algumas coisas nesse processo. Ok, que casualidades existem, Exatamente, mas é acho que normal. até para casualidades a gente precisa ter certo nível de responsabilidade. É como a gente diz, Exatamente. e é A responsabilidade é a palavra mais correta para exatamente, isso. e é como a gente está colocando aqui o tempo todo e a gente vai continuar colocando com o decorrer do podcast, que a gente está lidando com seres humanos, nós estamos lidando com seres humanos e é muito importante enfatizar isso o tempo todo. Porque a gente vive tão no automático que parece que as pessoas esquecem, né? E a gente vive tão imerso em IA, em coisas robotizadas, em trocas de mensagem tão rápidas e rasas, que a gente acaba esquecendo que do outro lado da tela é um ser humano. E que a pessoa que está do meu lado é um ser humano e que a comunicação, às vezes, muda muita coisa. Exatamente. Continuando falando sobre esses conceitos, há muitos subconjuntos do conceito de especialidade nas relações, não só relações, como relações amorosas, que é o foco do nossa conversa hoje. E uma das questões que eu queria trazer era sobre a síndrome da opção melhor à deriva, que também é dada pelas questões dos aplicativos de relações amorosas, entre aspas. A sensação de que há sempre alguém melhor ou mais compatível a apenas um clique de distância impede que as pessoas invistam na construção de uma relação real. A busca pelo parceiro ideal, muitas vezes idealizados pelo imaginário daquela pessoa, muitas vezes baseado em critérios irreais alimentados pelas redes sociais, cria uma insatisfação constante com a realidade palpável. O parceiro é avaliado pelo que ele pode se oferecer agora, ignorando o potencial de crescimento mútuo e a superação de dificuldades do casal. Tá tudo bem idealizar o parceiro ideal. É, acho que é algo que todo mundo Todo mundo faz, né? faz, Isso é muito normal. Tanto a questão do que a pessoa é, social, emotiva, mas também a física, que é o que a maioria faz. Exatamente, É normal. exatamente. E a gente não tá aqui pra julgar isso. Pelo Exato, contrário, a exato. gente faz também, ou já fez em algum momento da vida. Eu acho que é Às vezes super sem normal, querer, né? né? Às vezes você assiste um filme de romance e você acaba idealizando. Você vê um ator, uma atriz muito bonito e você fala, nossa, Nossa, quero uma uma pessoa pessoa assim. assim. Ou então, nossa, que pessoa romântica. Tem aquele filme Diário de uma Paixão. E aí, nossa, Caramba! pelo amor de Deus. E Diário eu de sempre uma falo, eu quero alguém como Noah. Ou eu fico no, meu Deus, eu sou o Noah. Eu sempre Aham, fico entre esses dois. sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente sempre idealiza, seja através de filme, de música, de série, de artes, independente do que seja. A gente sempre tem uma inspiração de como é a pessoa que a gente quer. Uhum. E não tem nada de errado nisso. O errado é a gente não discernir. A gente não pode confundir a nossa idealização com pessoas reais. Porque Exato. se você parar pra pensar, raciocinando aqui logicamente como meu amigo Nicolas ama fazer, a pessoa ideal nunca vai existir. E a melhor opção também não. Isso é coisa da nossa cabeça. E é muito importante discernir isso. E essa questão de aplicativo de relacionamento acaba te viciando nesse conceito, que é um conceito ilusório. Não existe pessoa perfeita. Pode ter uma pessoa que cumpra mais os requisitos que você tem na sua cabeça. E tá tudo bem, essa pessoa vai existir. Mas saber que existe uma pessoa assim é diferente de entender que pessoa perfeita não existe. Querendo ou não, as redes sociais, elas são os grandes motores, não pelo que assim, pelo que as pessoas promovem, sim, exatamente. Pelo que as pessoas promovem nas redes sociais, elas promovem padrões, elas promovem coisas para que você produza ainda mais uma ideia de padronização, uma ideia do que é mais compatível com o seu imaginário, uma ideia do que é melhor, e ela te oferece isso o tempo todo. As redes sociais são muito A gente prejudiciais. vive num mundo como se ele fosse perfeito, né? A gente entra, por exemplo, no Instagram e a gente vê tanta coisa perfeita, né? Eu acho que o Instagram é a rede social que
é mais interessante de usar como exemplo disso, porque se você entra no Instagram, você só vê perfeição. Querendo ou não, as pessoas vão vender que aquilo que elas fazem é perfeito, aquilo que elas vivem é perfeito, porque a verdade é que ninguém gosta de mostrar imperfeições para as outras. Querem vender aquilo que é melhor de si. Isso é completamente normal e aceitável, mas a gente tem que ter consciência de que nem sempre aquilo é o que a realidade propõe pra gente. Exatamente. E mais uma vez, não é errado você querer vender que a sua vida é perfeita nas redes sociais. Acho que ninguém vai postar as partes feias da vida. Porque na nossa cabeça não é o que as pessoas querem ver, né? E realmente, as pessoas não querem ver. Mas é importante a gente imaginar que por trás daquele feed bonito e arrumado, ou daqueles stories daquele casal super fofo e lindo, existem duas pessoas que com certeza brigam, se desentendem, estão lutando ou passando por algum momento difícil e vocês não estão vendo. Então, assim, acho que é importante a gente entender que no final nada é como é. Exato. E isso entra também num outro conjunto de ideias que é os dos casais de vitrine. Quando o propósito do relacionamento e às vezes o propósito de compartilhamento de fotos, postagens, momentos, há uma busca de validação externa e extrema por meio de likes, comentários, o que as pessoas veem, o que as pessoas falam pra você sobre aquela postagem, aquela coisa. A conexão real entre o casal é completamente negligenciada. Exatamente. O foco sai de quem eles são do que o que as pessoas pensam do que a gente é, do que a gente Isso é um vende. problema, porque a gente chega, né, no nível mais alto da pirâmide, que é o namoro. Sim. E se você parar pra pensar, hoje em dia, o tanto de namoro que tem, onde as pessoas vivem de redes sociais e de mostrar um relacionamento perfeito, e na realidade esse namoro não tem conversa, não tem troca, e às vezes são duas pessoas que estão namorando que sequer se conhecem de verdade. E elas não estão interessadas em fazer isso de verdade. Muitas das vezes elas estão ali uma do lado da outra e elas passam o dia uma ao lado da outra, mas mexendo no celular. E isso é muito interessante, porque eu acho que você pode acabar passando por isso em algum momento dentro do seu relacionamento, de estar do lado da sua parceira e tá cada um no seu celular fazendo alguma coisa. E tá tudo bem, isso é normal. Vão ter vezes que a gente só vai estar querendo a presença da pessoa, né? Nem sempre. De qualidade, né? É, o famoso tempo de qualidade. Nem sempre a gente vai ter uma conversa interessante pra desenvolver, ou a gente vai ter algo interessante pra fazer no dia. Às vezes basta estar só do lado daquela pessoa. O que é importante é a gente diferenciar, né? Estar ao lado dessa pessoa e ter esse tempo de qualidade de estar ao lado dessa pessoa, mas ao mesmo tempo ela não existe aqui pra mim agora. Só existe eu e meu celular, mas ela tá aqui do meu lado. Exatamente. Eu queria demonstrar um pouco do meu pensamento quando eu olho para as pessoas, porque querendo ou não, hoje em dia a gente leva muita coisa em conta quando a gente vai namorar com alguém. Isso é completamente normal. Mas eu, em particular, eu vejo outra forma. Vamos dizer assim, eu vou administrar a minha visão das pessoas, de amigos, enfim, pessoas em geral de uma outra forma, justamente sobre o que eles são realmente, o que nós humanos somos de verdade. Isso entra em outro debate, um debate também mais científico, mas só uma pincelada. Querendo ou não, pelo menos pra mim, o ser humano, ele às vezes ele não ultrapassa a questão de ser do que ele pensa, do que ele vê e do que ele faz. Que são os olhos, o cérebro e os nervos, as respostas, as análises e o desenvolvimento disso tudo. Querendo ou não, o humano ele é gerado por isso. O físico às vezes não importa tanto se você olhar pro ponto de que o que aquela pessoa pensa, o que ela vê nas coisas e o que as ações que são cometidas por ela são mais importantes muitas vezes do que só o físico. O físico é bonito, o físico ele é um poder de resposta muito grande, ele é um poder de escolha muito grande na vida, e isso às vezes é muito o intuito superficial da nossa geração. É olhar muito pro físico, mas pelo menos as minhas técnicas de viabilizar a análise para outros humanos, para ver o que eles são, é muito gerada por isso. O cérebro, os olhos e os nervos. As ações, a visão das pessoas e o que elas fazem. Porque, querendo ou não, é isso que os humanos são no final das contas. A gente não é nada além disso. Sem isso, nós não somos nada. O físico é uma cobertura, ele é, às vezes, uma capa, e ele é, querendo ou não, usado como uma forma de se esconder pelas pessoas. É interessante a gente lembrar que a gente não pode ficar objetificando as pessoas. E isso é muito feito hoje em dia, né?
até com o aumento do consumo de conteúdos pornográficos. E devido a isso, a gente tem uma objetificação das pessoas bem maiores. A gente tem alguns dados aqui, e para vocês terem noção, no lockdown, a pandemia, no caso, fez o tráfico de pessoas aumentarem drasticamente na internet, até mesmo prejudicando o andamento dos websites e outras plataformas com baixa capacidade. Em 2015, 78 bilhões de visitas anuais globais, aumentando gradualmente dessa data até chegar no estouro ao maior número de insumos em 2020, com 138 bilhões de visitas anuais globais. Principal meio de penetração foi em sistema mobile, o chamado celular, o que nos conta muito sobre essa facilidade de acesso a esses conteúdos, que pode ser acessado em qualquer lugar e de qualquer maneira. Público-alvo masculino, com 81%, sendo 30% jovens de 18 a 24 anos, liderando a estatística demográfica, e os Estados Unidos com 18% do tráfego global, atrás só as Filipinas com 6%. Já em 2026, quem lidera a demografia são os millennials, com 36% do público-alvo que consome esse tipo de conteúdo. É. E desde esse pico de 2020, esse número só vem crescendo. E hoje, em 2026, um ano que nem acabou ainda, a gente já tem 161 bilhões de acessos, que passam já os 151 bilhões do ano passado, 2025. A gente trouxe esses dados e falar sobre a pornografia, porque ela também pode ser um dos fatores de origem, de geração dessa superficialidade, linkada à objetificação das pessoas, que era o que eu trouxe para falar sobre, a partir do meu ponto de vista do que nós somos humanos em geral. Eu queria relatar com vocês aqui uma experiência de vida. Eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Em 2022, eu tive uma conversa com um morador de Ohio, uma cidade nos Estados Unidos. A gente chamava ele de Gato It's Okay, que era o nome dele na gamer tag do Xbox. Eu jogava por esse console. Ele relatou na época, durante uma conversa, que as relações amorosas superficiais dos Estados Unidos que a gente vê no cinema, que é relatado, é completamente retratado de forma completamente assim, crua e verdadeira. Eu até perguntei e fiquei espantado, porque, assim, foi surreal mesmo saber que o que a gente via das relações amorosas, dessa troca de pessoas, porque o que o It's Gato, vamos chamar ele de Gato aqui, que era um jogador, eu não lembro o nome dele no momento, porque faz muito tempo que eu tive essa conversa com ele, mas ele falou um pouco sobre essa questão de que lá nos Estados Unidos há muito uma cultura de que se você é fisicamente mais bonito, mais atraente, talvez mais compatível, você é trocado. Isso acontece muito. Ele explicou que ele era um cara que não era nem magro, nem gordo, mas ele explicou que ele tinha certeza absoluta de que se ele estivesse namorando uma garota, uma pessoa, porque acho que ele era hétero, não me engano, se ele estivesse namorando essa garota e viesse um cara um pouco mais forte, um pouco mais atraente, ele sabia que ele seria trocado. E eu fiquei espantado, eu falei assim, é igual nos filmes. Eu tô maluca, tipo, exatamente como a gente vê no cinema, porque a gente é brasileiro, a gente acredita que não seja assim, seja só uma brincadeira. Exatamente. E aí, ao saber que tanto a questão do bullying, que é algo que é pra outro debate, mas a questão também dessa superficialidade das relações, de você trocar alguém pela aparência, e ele relatando isso, a gente comentando muito sobre a questão de como as pessoas conseguem ser assim, Exatamente. como elas trocam as outras tão facilmente, como essa cultura nos Estados Unidos, ela não é desmitificada, como ela é pulverizada entre as pessoas como algo completamente normal e não nocivo. E você traz à tona justamente isso, né? A superficialidade dessas relações. Porque acho que quando a gente tem uma relação profunda de verdade, a gente não troca as pessoas pela aparência, a gente passa a olhar além da aparência dessa pessoa. O que importa pra gente é o caráter, a personalidade, a conversa dessa pessoa. E a gente cria vínculo de verdade, a gente cria afeto de verdade. E quando a gente ama de verdade, quando a gente sente de verdade, trocar uma pessoa dói. Dói na gente e dói na outra pessoa. É algo inconcebível, sabe? É algo que você não para pra pensar como uma possibilidade em qualquer momento. Porque acho que amar é isso, né? É você. Cara, eu nem sei dizer pra você O que é amar? o que é amar, mas eu acho que amar é justamente quando você não se importa com aparência, com cor, com raça, com Quando a sexualidade. conexão vai além do físico, além Ela das transcende impressões. a matéria. A Exato. conexão, ela transcende a matéria. E esses vínculos deixam de ser criados. Eles deixam de existir.
quando eu tô conversando com alguém e eu trato essa pessoa como um conversante, quando eu tô ficando com alguém, eu trato essa pessoa como um ficante. E por que não se doar? Ou por que não baixar essas barreiras? Você pode começar como um conversante, até porque são níveis, são estágios, realmente são estágios que existem. Você não começa namorando ninguém, você não começa namorado de ninguém. Você realmente começa conversando, conhecendo, depois você fica com essa pessoa e depois essa pessoa fica uma pessoa mais séria na sua vida e depois você se abre para um relacionamento. O problema desses conceitos, né, criados pela geração Z é que você coloca a pessoa naquele cantinho sem chance de evolução, sem chance de transcender ou de subir. É como se ela entrasse no trabalho dela com um cargo e ela soubesse que ela ia morrer naquele cargo, que ela não teria chance de promoção. É até idiota comparar dessa forma, né? É. Mas é porque quando Mas você é nicha a dessa realidade, forma, né? acaba sendo assim. Exatamente. E isso traz à tona o diagnóstico dessa hierarquia, que é algo que a gente vem falando sobre volta e meia, mesmo que a gente vá para outros debates, que é algo muito, muito popularizado entre a nossa geração. O diagnóstico é a ansiedade generalizada, a erosão da responsabilidade afetiva, a dificuldade de intimidade verdadeira. Assim, começa pelo excesso de categorias e necessidade de definir exatamente onde cada pessoa se encaixa, gerando uma ansiedade constante. Nunca se sabe se o outro está na mesma versão de compromisso que você, porque também há erros de comunicação, de alguma forma. É, Quando você compartimentaliza as pessoas, torna-se muito difícil, assim, humanizá-las. Fica mais fácil desumanizá-las. Se alguém é apenas uma ficante, a expectativa de lealdade ou suporte emocional é menor, o que frequentemente leva ao comportamento como o ghosting, que é o que a gente comentou há pouco tempo, que é o descarte súbito, pois o contrato era vago, por exemplo, que é a questão do Exatamente. trabalho. E a dificuldade dessa intimidade verdadeira, a profundidade exige o risco da entrega total, algo que essas categorias tentam evitar a todo custo. Ao protegerem-se de rótulos, a geração acaba por criar barreiras que, ironicamente, impedem a conexão real que muitos dizem buscar. E essa conexão real, ela traz não só à tona problemas em relação a nichos de relação amorosa, se torna problemas com a própria pessoa, ela pode começar a ser mais reclusa, ela pode indiciar um problema de. Como é que a gente fala? Que a pessoa fica presa emocionalmente. Exatamente, bloqueios Bloqueios emocionais. emocionais, exatamente. Era isso que eu queria falar sobre. E outra, você acaba tornando sentimentos cada vez mais inacessíveis. Como é que eu posso dizer? As pessoas vão ficando cada vez mais frias, né? Porque o vínculo ele já não é mais algo que existe para ser criado, para ser trocado. Ele passa a ser algo escasso, o vínculo, o afeto. E então você vai tendo uma geração cada vez mais fria e mais superficial. E isso é realmente preocupante, porque a gente está no século XXI e hoje em dia é assim. Mas imagina daqui 100 anos. Como é que vai estar daqui 100 anos? Se agora existem esses níveis, né? Essa pirâmide de afeto, como a gente denominou aqui no podcast. Como é que vai estar daqui a 100 anos essa pirâmide de afeto, sabe? A importância que você coloca para cada pessoa, a importância que cada pessoa tem na sua vida. O papel que ela exerce e o que ela nunca vai conseguir ser para você, porque às vezes a pessoa cria sentimentos, sabe? E só por você colocar ela nesse lugarzinho, você não tem responsabilidade afetiva. Porque do outro lado, mais uma vez, é um ser humano. E você pode estar colocando ela nesse lugarzinho e ela pode estar concordando, mas ao mesmo tempo ela pode estar gostando de você de verdade. E é interessante parar pra pensar nisso, né? Porque você acaba cortando as chances de se relacionar com alguém de verdade. Então, e sobre esses dados da pornografia que a gente trouxe para tratar sobre essa objetificação de pessoas, que normalmente é algo que a gente vê, assim, é o que o cérebro identifica e o que ele analisa quando ele vê uma pessoa. Querendo ou não, a pornografia pode provocar um vício de sexualização e objetificação praticamente automática das pessoas que você vê, quando você olha pro corpo de alguém e é o que você vê, né, primeiramente, antes daquela coisa mais profunda. É onde o amor pode acabar ficando em segundo plano, tornando-se tudo mais superficial e raso, sabe? Tirando essa profundeza. É, Querendo ou não, essas ideias de troca de pessoas, de superficialidade das pessoas, Da que foi. mercantilização, né? Do Exatamente. afeto. Que foi a questão do que o Gato, que é o meu antigo colega de Ohio, comentou. Querendo ou não, se pode ser alvo desse grande insumo de pornografia,
dado que foi trago, de 18% do tráfego global é muito grande vindo dos Estados Unidos. É quase que toda a população dos Estados Unidos consome pornografia todo tempo. E a mobilização do mobile é a mobilização de que você pode assistir em qualquer momento, a Em qualquer qualquer lugar, hora, a qualquer lugar no seu celular. é realmente prejudicial. E isso aumenta completamente o insumo dessa pornografia. Os dados que eu trouxe foram coletados de Forecast, Web Analytics globais e Year in Review. Se você quiser entrar para ver esses dados, você pode encontrar nessas redes ao qual eu coloquei. Provavelmente na descrição do YouTube vai estar esses dados direitinho, o nome deles, porque eles estão todos em inglês, para ficar melhor e mais fácil a escrita, você pode pesquisar online. Bom, acho que a gente já se estendeu aqui demais. É um episódio que seria 2 blocos, mas eu acho que a gente colocou em um bloco tudo o que a gente falaria. Provavelmente a gente vai dividir esse episódio. Exatamente. A gente vai resolver o que a gente vai fazer aqui. Mas para encerrar, eu deixo o seguinte questionamento: será que não vale a pena mesmo quebrar essas barreiras e se doar de verdade, criar vínculos reais? Porque da mesma forma que você pode sofrer criando vínculos, o que é natural, se essa pessoa te magoar, você também tá evitando a chance de ser feliz, sabe? E de conhecer alguém de verdade. E eu acho que toda troca é uma experiência. E toda experiência é necessária, né? Porque a gente tá vivendo pra experienciar a vida, seja ela da forma que for. Então, a gente espera que vocês tenham refletido com a gente, né? A gente pincelou bastante coisa aqui, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa e a gente tá muito feliz com isso. E vamos encerrando por aqui o EP 1 do podcast Etéreos. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado.